Estou aguardando os irmãos entrarem nessa live que eu vou fazer agora, sem aviso prévio, com o coração ainda um tanto quanto irritado e entristecido com algumas coisas que estão acontecendo. E, como é característica, sem medo algum de ser mal interpretado, ou seja lá o que for. Vou falar aqui de modo livre, sem ter preparado previamente, abrindo o coração, falando a respeito do movimento eclesial da renovação carismática católica. Dentro da corrente de graça existem várias expressões, e uma destas expressões é o movimento eclesial da renovação carismática católica. Movimento e corrente de graça é um binômio da essência da renovação. Não tem dúvida nenhuma. Existe, assim como a Igreja Católica é essencialmente instituição e carisma, a renovação carismática é essencialmente corrente de graça e movimento. Existe a dimensão institucional e existe a dimensão da graça, do carisma, né? É a palavra correta. Nós estamos num tempo de surdez espiritual. Estamos num tempo de surdez. E quando a gente fala de escuta de Deus no nosso meio, a gente pensa já diretamente naquela experiência que a gente faz na intercessão ou na dinâmica de oração carismática, onde a gente ora em línguas e depois faz o silêncio e aí nós escutamos palavras proféticas. Ou na nossa oração nós oramos e nós queremos que Deus nos dê palavras de ciência, palavras de sabedoria, nos dê um texto da Sagrada Escritura e nós achamos e nós dizemos, isso é escuta de Deus. De fato, isso é escuta de Deus, sim. Só que esse nível de escuta é um dos últimos. É um dos últimos na escuta. O Catecismo da Igreja Católica ensina: ao Deus que se revela é devida a obediência da fé. Obediência, audire. Se eu não ouço Deus, eu não posso obedecer. Então eu tenho que ouvir o quê? A revelação. Deus se revela, eu obedeço, faço uma adesão e cumpro. A escuta de Deus começa no conhecimento da revelação. Aquilo que Deus falou nas Escrituras, aquilo que Deus falou na tradição, ou seja, aquilo que o magistério da igreja recolhe do depósito da fé e transmite, é aqui que começa a escuta. Existem certas coisas que nós não precisamos fazer escuta, porque Deus falou através do magistério. A escuta, né? Ou seja, não é que a gente precise fazer um discernimento e vamos ver para saber o que Deus quer. Não, é claro o que Deus quer. Tem coisas que são claras. Eu não preciso rezar para saber se Deus quer que eu seja fiel a Vanessa, minha esposa. Porque é claro, é dado, revelado. Deus disse que aquilo que Deus uniu, o homem não separe, e o casamento é indissolúvel e ponto final. O matrimônio é indissolúvel, ponto final. Eu não tenho que orar sobre isso. É dado, revelado. Está ali. Vamos orar para saber se Jesus está na Eucaristia. Não precisamos. É dado, revelado. Nós acolhemos. Vamos orar para saber se é trindade mesmo ou se... Não precisa, é dado, revelado. Existem certas coisas que são dados revelados, que nós não precisamos fazer um discernimento sobre, nós só acolhemos. Digo a vocês, a imensa maioria das coisas na vida espiritual de um católico são assim. Nós só precisamos fazer uma adesão de fé a uma verdade revelada e transmitida pelo magistério da igreja. A nossa surdez começa quando nós desconhecemos o magistério da igreja, desconhecemos deliberadamente e damos opinião. Queremos falar a respeito de N temas e não estudamos, não buscamos o conhecimento. E aqui, meu irmão, é aqui que começa a surdez do nosso tempo.
Quando eu entrei na Renovação Carismática, em 1996, eu tive a alegria de ver subindo nos nossos púlpitos para pregar homens como Tácito Coutinho, como Reinaldo, como Raul Pimenta, que Deus o tenha, foi o coordenador do estado do Paraná, homens como Otto Wink, homens como Marcos Volcan, homens, sabe, tantos, com tanta sabedoria, Roberto Tanus, tantos homens com conhecimento, né? Porque foram batizados no Espírito Santo e sedentos de Deus, começaram a buscar para poder transmitir, buscar o dado revelado, que veio do magistério, para poder transmitir. A nossa escuta começa aqui, começa com leitura do catecismo, começa com leitura de Bíblia, começa com leitura das cartas encíclicas, começa aqui. Entendeu? Lá depois, para as coisas mais, aí a gente faz. O que Deus quer para a reunião de hoje? Ah, vamos orar. O que Deus quer para a reunião de hoje? O que Deus quer para a nossa realidade aqui com relação a um tema específico? Vamos orar e pedir o discernimento. Coisas muito específicas. E toda essa escuta está submetida à revelação. Deus não vai falar na escuta algo que vai contradizer aquilo que é dado revelado. Irmãos, uma das coisas que está me irritando, e eu falo isso de coração aberto, a Renovação Carismática Católica do Estado de São Paulo teve a coragem, a escuta para criar uma comissão da unidade. Criou-se no Estado de São Paulo a comissão da unidade. A Lucimar Mazieiro chamou um irmão chamado Juan Anderson, que era o coordenador da Diocese de Campo Limpo até pouco tempo, um teólogo, fundador de comunidade, teólogo, um homem competente para coordenar essa comissão. Esse irmão organizou um curso dentro do projeto Entre Irmãos e agora, ontem, foi lançado para todo o estado de São Paulo e quem é de fora também vai poder fazer. Vai poder fazer. Maravilha. Queridos, o ecumenismo, a questão ecumênica para a renovação carismática, rebobina. Não. Para os católicos, ecumenismo não é gosto. Eu gosto, eu não gosto. Eu prefiro, não prefiro. Não é. Desde o Concílio Vaticano II, desde o decreto Unitatis Redintegratio, a reintegração da unidade, desde a carta encíclica Ut Unum Sint de São João Paulo II, carta, né, que todos sejam um, quero que você entenda isso. A carta encíclica é um dos principais documentos de autoridade que um Papa escreve. Quando o Papa escreve uma encíclica com direcionamentos doutrinais e pastorais, meu irmão, não é um guidelines, não é orientações, direcionamentos que você aplica se quer. É, de fato, um documento de autoridade. O Papa João Paulo II, e ao longo desses mais de 50 anos já de Concílio Vaticano II, os diversos pronunciamentos do magistério deixam claro, em primeiro lugar, que o ecumenismo é da essência da igreja. A igreja é a união dos filhos de Deus. Oikomené é todos debaixo do mesmo teto. Os filhos de Deus reunidos no mesmo teto. O ecumenismo não nasceu com os protestantes. O ecumenismo é, desde que a igreja existe ecumenismo. Oikomené significa todos debaixo do mesmo teto. Os filhos de Deus dispersos, reunidos na cruz de Jesus, no batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por 1000 anos, o ecumenismo era pura e simplesmente o momento no qual os bispos do mundo inteiro se reuniam. Então, era um concílio ecumênico, dizendo que todas as nações, todas as igrejas particulares, as dioceses estão representadas ali, então, no concílio ecumênico. A partir do do segundo milênio da igreja, nós tivemos o cisma do Oriente, depois nós tivemos o cisma protestante, e a partir desse momento, o ecumenismo passa agora a significar não somente um diálogo com as igrejas particulares das diversas culturas, mas inclusive com os irmãos que de nós foram separados por cismas.
Porque não obstante os cismas, o que nós temos em comum é maior, disse São João 23. É maior do que aquilo que nos divide. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a fé trinitária, o conhecimento de Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, essas coisas nos unem profundamente. Mártires, tanto luteranos, quanto batistas, quanto pentecostais, igrejas históricas, igrejas pentecostais, mártires, estão derramando o seu sangue. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor sem a ação do Espírito. Quanto mais derramar o próprio sangue. É Espírito Santo puro. Martírio é dom do Espírito, manifestação do Espírito. O Espírito do Senhor está agindo. O Papa nos deu direcionamento para que nós nos abramos ao esforço ecumênico, a todos os fiéis. Leia a encíclica, que todos sejam um. Não tenha a coragem de se pronunciar sobre o assunto sem buscar a revelação. Para de ser surdo. Vai estudar. Vai conhecer o magistério da igreja. Estude, conheça, se aprofunde. Aproveite o curso da Comissão da Unidade aqui do Estado. Vai fazer. Porque você está sendo surdo, desobediente. Meus irmãos, me perdoam, mas olha, o que eu sinto no meu coração, sabe a justa cólera de Matatias, lá nos Macabeus? É isso, arde no meu coração. Eu fui às lágrimas hoje, lendo comentários de alguns irmãos do Facebook, carismáticos, supostamente batizados no Espírito Santo, cheios de ódio. Ah, meus irmãos, não pode ser assim. Nós não podemos continuar assim. E me desculpem, queridos servos da renovação carismática, nós temos, esse é o nosso primeiro papel. O Papa João Paulo II falou para os líderes da renovação em Roma: o papel de vocês é manter a autorreflexão da identidade da renovação para que essa identidade não se perca. É aí nós ficamos aí, né, nos reunindo para tomar chá, nos reunindo para comer bolo, nos reunindo para falar, para montar evento, para montar estrutura, para montar cenáculo, para montar carnaval. Nós estamos sempre montando coisa aqui, montando coisa ali, fazendo coisinhas lá e cá. E reunião em cima de reunião, é difícil os irmãos fazerem aquilo que realmente deveriam fazer. Refletir sobre a identidade da renovação. Cadê os fóruns de reflexão sobre a identidade da renovação? Cadê? Cadê o diálogo sobre isso? Nós fazemos reunião, terminamos reunião, fazemos reunião, terminamos reunião e não tocamos na essência do que é ser um líder na renovação, a autorreflexão sobre a identidade do movimento. Graças a Deus, não é isso que está acontecendo no Conselho Nacional. O Conselho Nacional está refletindo. O Conselho Estadual está refletindo. O ICRES está refletindo. Nós precisamos fazer isso em todas as instâncias. Meu coração arde. Chega de surdez. Jesus abre os nossos ouvidos. Dane-se a sua opinião a meu respeito. Dane-se a sua opinião ao meu respeito. Eu, Fernando Nascimento, você não me acha bonito, me acha feio, me acha gordo, me acha magro, me acha polêmico, não me acha polêmico. Eu queria te pedir honestidade intelectual hoje. Preste atenção no que eu estou falando. Não se eu estou gritando ou não, não se eu sou gordo ou não, se a minha barba está bem feita ou não, não interessa. Tenha a honestidade de falar o que esse cara está falando. É o que a igreja diz, sim ou não? E se for o que a igreja diz, faça face a isso, diante de Deus. Diante de Deus. Nós temos um decreto do Concílio Vaticano II chamado Unitatis et Integratus. Nós temos uma encíclica de São João Paulo II chamada Ut Unum Sint. Nós temos um normativo de práticas sobre o ecumenismo aprovado pelo Papa São João Paulo II. Nós temos, no diálogo com os pentecostais, 6 documentos de diálogo da Igreja Católica com líderes do pentecostalismo clássico. O que é o pentecostalismo clássico? Aquele que surgiu lá
da Rua Azusa, os primeiros moveres lá da Rua Azusa de 1906. Chega de ser surdo. Vai conhecer. Vai estudar. Luta pela identidade da renovação. Nós amamos a renovação. Aí, eu sou contra a renovação. O Fernando Nascimento é contra a renovação. Fernando Nascimento é contra a renovação porque fica falando de ecumenismo. Fernando Nascimento é contra a renovação porque fica falando da tensão entre as estruturas e as novas comunidades. Fernando Nascimento, me desculpe, você me perdoe. Quem sabe, você, no auge e na pomposidade da tua coordenação, seja aquele que, achando que está defendendo, está indo contra a renovação. Talvez seja você. Eu estou aberto. Mostre-me aonde eu estou errando. Fala para mim, Fernando, você disse A, B e C e você está errado por X, Y e Z. A renovação carismática não é isso que você falou, a renovação carismática é aquilo. Faça isso. Faça isso. Meus irmãos, fica aqui a minha palavra hoje. Desperta. Vamos despertar. Assim, nós vamos acabar com a renovação assim, irmãos. Não. Se nós não escutarmos o que está vindo do Conselho Nacional, se nós não escutarmos o que está vindo do ICRIS, se nós não escutarmos aquilo que o Papa está falando, as consequências vão ser graves, vão ser sérias. Nós não pregamos o que nós achamos. Nós não pregamos a nossa opinião. Nós não cremos naquilo que a gente escolheu para crer. Nós cremos na revelação que o magistério atual da igreja transmite. Se você é católico, é isso que você crê. Não escolhe. Você faz adesão à verdade revelada. Você conforma a sua vontade à vontade de Deus expressa na igreja. É isso. Ah, eu gosto, não gosto. Eu gosto de ecumenismo, não gosto de ecumenismo. Eu gosto das novas comunidades. No meu grupo de oração, não quero as novas comunidades. Não é eu quero ou eu deixo de querer, meu irmão. Não é. Não é a tua opinião que prevalece. Existe algo que está sendo falado do magistério. E você só obedece, filho. Acabou. Chega de surdez. Chega de gente desobediente. Chega. Eu estou falando aqui abertamente porque isso é algo que todos nós no país inteiro temos que refletir. Não tenha dúvida. Se eu tiver que falar particularmente com pessoas, vou falar. Aliás, vou falar mesmo. Ainda hoje, vou visitar algumas pessoas para falar isso que eu estou falando aqui, ó, na cara. Porque arde no meu coração e é profecia. E eu não tenho... Eu não estou ganhando nada com isso. Ninguém está me pagando para fazer isso. Eu faço isso porque eu amo. Eu amo a renovação carismática católica porque Deus usou ela para tocar a minha vida. Meu irmão foi tirado do álcool, do alcoolismo puro. A minha família foi restaurada. A minha vida mudou de significado. Eu sou a renovação carismática católica desde os meus 12 anos. Não sei ser outra coisa na igreja. Sou da Associação do Senhor Jesus, está no estatuto, no preâmbulo do ICRIS, dos Serviços Internacionais da Renovação Carismática. Nós, estações de TV, somos Renovação Carismática Católica. Ah, pois é, vai ler o preâmbulo, vai ler o estatuto. Olha, meus irmãos, vocês me perdoem. A graça de Deus, ela pressupõe a natureza. E é triste, mas os irmãos, tem muitos irmãos que estão exercendo lideranças na renovação que
olha, os irmãos não se esforçam por conhecer. Não se esforçam por pegar um livro, ler, conhecer. Não precisa ser um teólogo. Não precisa ser um teólogo, não precisa ser um Ratzinger. Agora, na era da internet, cercado de Bíblias, cercado de livros, meu irmão, nós vamos responder diante de Deus naquele dia. Porque ignorância é pecado. Se você tem os meios e não os usa, você está pecando. E se você aceitou um cargo de liderança na renovação, você deveria saber que a sua missão é salvaguardar a identidade da renovação. Você tem que conhecer. Se você aceitou ser líder, significa que você tem condições de conhecer. Senão não deveria ter aceitado. Deveria, olha, eu não posso. Eu sou uma pessoa, não posso coordenar. Porque se você é líder na renovação, significa que você tem uma missão. E a tua primeira missão é a reflexão constante da identidade da renovação, para que ela não se perca na igreja. Já falei demais. Deus abençoe os irmãos.